Agora a gente conversa com Maíra Goulart, que é professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ao longo de 2024, a professora esteve com a gente em vários momentos aqui no Poder Expresso, e aí nessa retrospectiva a gente está fazendo questão de chamar as pessoas que participaram com a gente aqui das análises da própria eleição municipal, né, que tomou ali um espaço na agenda política, para que a gente fechasse o ano a partir de uma retrospectiva, mas evidentemente, pessoal, falando aqui de uma expectativa do que pode vir a ser um cenário futuro em relação à política. Maíra separou 5 personagens, de 5 a 6 personagens ali, que acabaram saindo bem desse ano de 2024, um pouco do que aponta para 2025, e também personagens que acabaram perdendo força em 2024 e como se colocar de novo nesse cenário político em 2025. Professora, muito obrigado aqui pela presença. Como a senhora vai? Oi, gente. Muito obrigada por terem me chamado. É sempre bom conversar com vocês e acho que vai ser uma boa experiência de amarração desse ano, que parece que foram 30 anos. Muito bem, muito bem. Professora, vamos lá. Vamos fazer uma lista aqui dos 5 mais, ou seja, políticos, personagens da política que acabaram se destacando em 2024 e por quê? E qual a expectativa desses personagens para 2025? Perfeito. Eu vou começar com alguém que está na ativa agora, que como nós dois aqui, Léo, não estamos de férias e ele também não está, que é o ministro Flávio Dino, que está levando a cabo uma cruzada republicana de recuperação da divisão de poderes, porque é disso que se trata, né? O executivo, executar é gastar. E essa ascensão do legislativo sobre o orçamento, ela implica numa usurpação de competências. O legislativo, ele delineia as políticas públicas e está querendo também executá-las, gastar, e de uma maneira pouco republicana, uma vez que muito associada às bases eleitorais de cada parlamentar. Os parlamentares agindo isoladamente para garantir a perpetuação de seus cargos, de seus espaços de poder. E o ministro Flávio Dino numa cruzada republicana para recuperar o orçamento na sua função, que é alimentar políticas públicas universais. Professora, vamos lá. Falando aqui, aproveitando aqui um ponto aqui desse personagem de destaque do STF, em que momento o governo Lula pode se atrapalhar quando, em relação, por exemplo, a investigações do STF em relação a atos golpistas, por exemplo, a própria investigação envolvendo bolsonaristas ali na tentativa de golpe e tudo mais, e o governo, e aí o presidente Lula também acaba fazendo defesa do Supremo. Alguns analistas avaliam que isso pode ser um erro, afinal de contas, une executivo e legislativo, de fato, numa ação contra bolsonaristas. E isso acaba potencializando o discurso da oposição em relação a uma ação partidária do próprio STF. De que maneira governo, executivo, desculpe, e judiciário se autoelogiando ali, fazendo elogios, no caso do executivo para o judiciário, pode atrapalhar essa relação da política brasileira. Afinal de contas, a gente sabe da desconfiança que o STF tem diante de boa parte da população brasileira. A gente tem uma polarização muito clara nesse aspecto. Queria um pouco da avaliação da senhora em relação a esse ponto e a gente depois volta para os demais personagens. Bem, esse ponto me permite falar do outro combo de mais que eu tinha selecionado aqui, que é Alexandre Moraes, que também não está de férias, e a gente tem que ficar de sobreaviso, com o Andrei Rodrigues, para falar um pouco do inquérito sobre o golpe.
que não se encerra apenas nos fatos de 8 de janeiro, que houve uma continuidade tanto para frente, né? A iniciativa golpista ela deve ser pensada num intervalo de tempo que antecede o 8 de janeiro. O próprio governo norte-americano, desde 2021, já tinha ligado vários sinais de alerta em relação às articulações que estavam sendo feitas a partir do governo Bolsonaro, mas não só dele, né? Incorporando também os militares e várias forças econômicas e políticas, mas também sucede o 8 de janeiro, uma vez que se averigou a possibilidade, iniciativas, né, articulações para o assassinato do presidente Lula e do vice-presidente e de mais uma autoridade. Com isso, fica muito nítido que quando a gente está falando de oposição, quando a gente está falando de direita, são termos muito abrangentes, né, para se referir a essa articulação antagônica ao Estado democrático de direito. Não é todo mundo que é da oposição que faz parte dessas articulações, nem todo mundo que é da direita, mas existe um núcleo duro, radical, que não tem compromisso nenhum com o Estado democrático de direito, com os valores liberais democráticos, os valores dos direitos individuais e direitos das minorias. E a frente ampla que levou à presidência o Partido dos Trabalhadores, enquanto líder dessa frente ampla em defesa do Estado democrático de direito, tem afinidade com a função do judiciário. Antes a gente estava falando da função do executivo e do legislativo. A função do judiciário é ser o guardião da Constituição. E a nossa Constituição, ela tem como princípio basilar o Estado democrático de direito. Essa articulação, que a gente pode ter simbolizada na figura de Jair Bolsonaro, mas que é maior do que ele, ela é contrária, ela é cáustica ao Estado democrático de direito. Daí a afinidade entre o judiciário e principalmente o Supremo Tribunal Federal, enquanto guardião da Constituição, e um executivo cuja cabeça foi eleita a partir de uma frente ampla delineada com esse propósito, eles têm uma afinidade de circunscrever essa ameaça, evitando que ela contamine todo o sistema e evitar que ela esgarce o tecido democrático liberal, seja ameaçando os valores dos direitos civis e direitos das minorias, seja ameaçando a alternância de poder, as instituições eleitorais. Então, há sim uma dobradinha nesse sentido, que, é claro, gera um esgotamento, é um risco para o Supremo Tribunal Federal, porque ele é demasiado acionado. Mas eu não vejo outros atores que tenham essa função precípua de garantia da Constituição que possam exercer esse papel de gatekeeper, de estar ali tentando conter esse avanço contra os pilares da civilização. Muito bem. Vamos lá, vamos nos os outros atores aqui, de forma um pouco mais, vamos dizer, resumida, para que a gente consiga fazer aqui essa lista de um ponto a outro também, e para os mais menos, né? Para os menos, vamos dizer assim. Mas vamos lá, professora, ainda nessa lista de mais, por favor. Perfeito, mais. Eu sou do Rio de Janeiro, falo do Rio de Janeiro, estudo o Rio de Janeiro, então eu não poderia deixar de citar Eduardo Paes. Mas por quê o Eduardo Paes? Porque ele me parece ser, a figura dele e a trajetória dele nessa eleição de 2024, parece conter uma fórmula interessante para a gente dialogar em âmbito nacional também. Uma fórmula que pressupôs também o estabelecimento de uma frente ampla para conter essa ameaça extremista, antidemocrática e antiliberal. Foi isso que foi realizado aqui no Rio de Janeiro, uma frente ampla que contemplava evangélicos, personalidades da direita, personalidades da esquerda, mas que tinham como compromisso isolar o extremismo antidemocrático.
e me parece que a vitória de Eduardo Paes no primeiro turno contra um indicado de Jair Bolsonaro, Alexandre Ramagem, uma figura central no bolsonarismo, que é Alexandre Ramagem, que teve cargos importantes ao longo do seu governo. Me pareceu que essa derrota fragorosa mostra nacionalmente que a extrema-direita pode ser contida caso você tenha essa combinação de uma frente ampla e da valorização das trajetórias locais. E, por fim, de um discurso que não se encapsula em matizes ideológicos. Você vê que o Eduardo Paes ele não se encurrala em matizes ideológicos e consegue demarcar que é alguém do campo progressista, mas sem maniqueísmos. Por isso eu acho que cabe essa reverência a ele. Muito bem. Vamos lá, eu perdi minha conta aqui, mas a senhora está marcando aqui. Vamos lá, quem é o terceiro? Temos 3. Tá, vamos para o quarto. Agora vamos para o quarto. O quarto também é um combo, que é, da mesma forma que eu falei Moraes e Andrei Rodrigues, eu quero falar da Érica Hilton e do Rick Azevedo, que é um vereador aqui do Rio de Janeiro, que foi eleito de maneira muito inesperada por ter começado um movimento chamado Vida Além do Trabalho. Ele, se eu não me engano, era motoboy, ou tem alguma função dessas que se caracteriza pela sobreexploração do trabalho, que é algo que é uma marca de países periféricos. Países periféricos têm como característica a sobreexploração do trabalho, e ele passa a chamar a atenção sobre a importância de criar regulamentação para limitar o número de horas trabalhadas, o número de dias trabalhados. E aí a deputada federal Érica Hilton apresenta um projeto de lei que aponta para a gente um caminho de reconexão entre o campo progressista, o campo da esquerda e a camada popular, e as classes populares, e os trabalhadores, que é falar sobre trabalho, falar sobre condições de vida, e não se encapsular em discussões pós-materialistas numa sociedade em que as questões materiais ainda são prementes. Muito bem. O quinto personagem, professora Mayra Goulart. Para fechar a lista de elogios, eu vou elogiar o ministro Haddad, mas apenas como um símbolo de um esforço do governo federal em contrabalançar a necessidade de manter essa frente ampla, na qual o mercado é um dos pilares, mesmo sabendo da afinidade entre os operadores do mercado financeiro e Jair Bolsonaro. São inequívocas as pesquisas de opinião que mostram uma votação expressiva em Jair Bolsonaro por parte dos operadores financeiros, mas o fato deles publicamente não agirem de maneira muito deliberada para desestabilizar o governo é algo necessário para a manutenção da sua estabilidade. Então, o governo está premido entre o seu programa, que é um programa de redistribuição de renda e crescimento econômico, e os imperativos de um mercado que é importante para a manutenção dessa frente ampla e que exige do governo que ele retraia capital, tire dinheiro da economia, né? Corte gastos. E o governo está tentando equilibrar esses dois pratinhos. E, para mim, a figura que está nessa posição de mestre equilibrista é o ministro Fernando Haddad. De alguma forma, o Haddad aí, só fechando aí, esses mais, na semana das cirurgias do presidente Lula, o PT ficou muito tenso, teve uma tensão já na terça-feira pela manhã. Se começou a falar de um substituto, porque não sabia como seria a questão da evolução da cirurgia do presidente Lula, e muito claramente ali se chegou, e se chega sempre, na verdade, desde 2018, no nome de Haddad como eventual substituto do presidente Lula numa campanha em 2026, né, dada essa questão da propriedade desse acidente envolvendo o presidente Lula. Claro que isso aí foi uma avaliação do PT na semana que houve ali as cirurgias. A gente está falando da semana passada, então é uma semana muito tensa em relação aos apoiadores do presidente Lula. Professora, vamos lá, para os mais menos ou para os menos, quem a senhora selecionou? Eu vou começar com uma pauta internacional que não é minha seara, mas eu acho importante falar, porque a dimensão sistêmica
ela é muito determinante nesse desafio civilizatório que a gente está conversando, né? De tentar manter os pilares do Estado democrático de direita no Brasil e no mundo, de direito. Joe Biden. Joe Biden, para mim, me parece ser um grande derrotado de 2024, porque mesmo com resultados econômicos e mesmo com uma relativa estabilidade que poderia torná-lo, que o tornou um incumbente que aparecia como candidato favorito e chegou no resultado final sendo substituído pela sua vice, Kamala Harris, mas que também não conseguiu lograr o êxito de conter a civilizatória climática, antidemocrática, misógina que Donald Trump representa. Ele representa um retrocesso global rumo a um aquecimento, rumo a um aumento da desigualdade entre homens e mulheres, entre brancos e pretos, e me parece que essa falta de capacidade de reação está muito capitaneada nessa derrota de Joe Biden. Muito bem, muito bem. Outro nome, professora, em relação ao menos. Menos. Vamos lá. Eu vou falar de alguém que a meu ver, é uma pessoa menos óbvia, que é o ministro Wellington Dias. Por quê? O Bolsa Família, esse ano, foi reconhecido como uma iniciativa pela ONU a ser universalizada, como uma tecnologia social, como um programa social bem sucedido, bem formulado, bem executado. E mesmo diante dessa pasta, mesmo diante sendo o ministro responsável pelo Bolsa Família, o Wellington Dias é um desaparecido. Ninguém sabe onde ele está, ninguém sabe o que ele está falando, ele não contribui em nada para uma avaliação positiva do governo. E aí eu vou emendar no meu segundo, que é o ministro Paulo Pimenta. Não concordo com as narrativas que o problema central do governo seja a comunicação. Porque me parece que o problema dessa formulação é que existem já conteúdos a serem comunicados, que lidem com esse afastamento entre as classes populares e um discurso em prol das classes populares e políticas econômicas em prol de classes populares. Esse descolamento entre o que se pensava ser as expectativas das classes populares e o que elas são hoje é um desafio para qualquer líder mundial. E não é um problema de comunicação, porque não é como se houvesse um discurso a ser comunicado e ele não está conseguindo chegar ao público. Não, é que esse discurso tem que ser formulado, tem que ser inventado. A gente está diante de um fenômeno completamente novo. Mas, mesmo assim, mesmo diante disso, me parece que a comunicação do governo ela é ruim porque ela é muito centrada na figura do Lula. O Lula desempenha quase todas as funções de um governo. Ele é o formulador, ele é o articulador dentro do Congresso, ele é o comunicador. E isso me parece ser um acúmulo demasiado de funções em apenas um homem. Era necessário dividir esses pontos focais de comunicação com a sociedade. E me parece que a estrutura de comunicação do governo não está conseguindo fazer isso. Vamos lá, ainda sobre esse tema, algumas pessoas avaliam que, independentemente da saída do Paulo Pimenta e de quem entrar para comandar esse jogo, vai ter problemas muito claros. E o problema principal é a primeira-dama, Janja, que tem uma influência muito grande dentro do Palácio do Planalto, não só do Palácio do Planalto, mas no Palácio da Alvorada, também, é claro, né? E que tem ali uma carta branca, vamos dizer assim, do presidente Lula para acabar interferindo em vários momentos. A Janja, ela busca um protagonismo nesse sentido, que é muito claro, em relação aos bastidores, do que se apura, do que se ouve em relação aos próprios ministros. Então, uma tarefa muito difícil, independentemente de quem vá entrar, né, para fazer esse movimento, para tentar tomar o comando da comunicação do governo, quando você tem uma primeira-dama que de fato tem carta branca do próprio presidente, que é o protagonista, para atuar
efetivamente nesse jogo. O que é que parece, professor, em relação a isso? Me parece que, de fato, ela não contribui para uma melhoria da avaliação do governo, né? Eu tenho conduzido alguns grupos focais aqui no Rio de Janeiro e sempre que a gente coloca o nome da Janja, a reação tem sido muito negativa. Acho que é um equívoco da formulação do governo, do PT, do próprio Lula, em investir em alguém que drena a popularidade. Então, eu acho que tem que ser mais pragmático nesse sentido. Se está sendo um obstáculo ao aumento de popularidade do governo, tem que ficar mais low profile, tem que ir para submergir. E, enquanto uma mulher feminista, acho muito ruim que esse lugar da primeira-dama seja um lugar de empoderamento. Eu espero que as mulheres não precisem se empoderar a partir de seus companheiros. Vamos lá, professora, muito bem, muito bem. Vamos para os demais nomes da lista dos menos. Eu só tenho mais um, que é Jair Bolsonaro. Por que Jair Bolsonaro? Porque, voltando a esse microcosmos que é o Rio de Janeiro, esse pequeno balneário, aqui ficou muito nítido que a sua capacidade eleitoral ela é limitada. Ele não tem um toque de Midas, que onde toca, ele torna ouro, né? Consegue lograr êxitos de maneira inequívoca. Outro elemento que reduz a pujança de Jair Bolsonaro nesse ano é o surgimento de outros pontos focais, outros líderes do campo da extrema-direita que estão disputando protagonismo com ele. É o caso do Ronaldo Caiado, é o caso do Pablo Marçal, que disputam esse protagonismo discursivo. Me parece que... E o próprio Tarcísio. O Tarcísio é alguém que está disputando protagonismo com Jair Bolsonaro também. E então, me parece que ele é alguém que perdeu ao longo de 2024. É o primeiro ano desde 1990 em que ele está fora, que ele não tem um mandato. Então, isso também é um desafio pessoal para o ex-presidente, que sempre esteve com algum tipo de poder e agora não está com nenhum. Então, ele está nessa figura de articulador que ele performa mal, uma vez que ele jamais foi uma criatura de partido, de articulações para além da sua própria família. Bem, a senhora, eu acho que a senhora coloca o Biden, né, nesse ponto aí, e fecha com Jair Bolsonaro. Quer dizer, a questão que eu faço para a senhora é dentro de um movimento de direita global, com discursos muito próximos, que se assemelham, não de forma aleatória, mas muito claramente ali um mimetismo em relação a esses discursos. Como a senhora imagina que com a posse do Donald Trump possa vir a ter, se energizar uma base da direita brasileira a partir de 2025 e aí já tentando montar cenários a partir da própria eleição do Trump. Falo isso por quê? Porque existe uma expectativa, uma esperança de que o Donald Trump possa, em meio a tantas tarefas que ele vai ter, tantas missões dos próprios republicanos ou da sua própria cabeça em relação aos Estados Unidos, existe uma esperança de que o Trump possa, de certa forma, interferir na política nacional a partir dos Estados Unidos. O que a senhora considera em relação a esse tipo de análise? Perfeito. Eu acho que primeiro a gente tem... O primeiro efeito é simbólico. É uma mensagem de que não estamos só para alguém que é de extrema-direita, não estamos sozinhos, estamos no caminho certo, o presidente da maior economia do mundo compartilha dos nossos valores, então estamos no caminho certo. Então, tem esse efeito simbólico. Tem um segundo efeito que é de alimentação, tem a ver com esse efeito simbólico, a alimentação das redes de dissonância cognitiva, dessas bolhas, que são o lugar, né, a dimensão na qual essa extrema-direita global se alimenta. O que alimenta a extrema-direita global? Um conjunto de bolhas que veiculam informações distorcidas,
distorcidas a partir da identidade de quem frequenta essas bolhas, bolhas virtuais, e que geram essas percepções de retroafirmação a partir de informações falsas, das famosas fake news. Com a presidência ocupada por Donald Trump, ele vai ter muito mais recurso, tempo de televisão, tempo de atenção para produzir cortes, para produzir informações falsas, não só a partir dele, mas a partir de seus apoiadores, que vão envolver intelectuais, que vão envolver personalidades e que vão estar com os recursos necessários para retroalimentar essas bolhas de dissonância cognitiva. E essa me parece ser a variável mais importante. E, por fim, a gente tem o efeito financeiro, que é o financiamento da produção de teses, de conceitos, de articulações, porque articular politicamente custa. E me parece que esse problema do custo financeiro vai ser mal ou bem resolvido por aporte por parte de alguém que tem cofres inimagináveis, né, para colocar a serviço desse propósito, dessa ideologia. Bem, professora, queria agradecer muito aqui a presença ao longo de 2024. Mais uma vez, a Mayra Goulart foi fundamental aqui para as análises aqui do Poder Expresso, que é um programa que a gente trabalha com a notícia, mas também chama especialistas para explicar melhor, tentar explicar ali, né, o que está por trás de determinados acontecimentos no mundo político, enfim, no mundo econômico. Agradeço muito a presença, desejo um ótimo 2025 e certamente aqui a nossa produção vai continuar procurando a senhora para as análises. Muito forte abraço e até a próxima. Um feliz 2025, professora. Eu que agradeço e desejo boas festas a todos. Vamos aproveitar essa época do ano para a gente tentar ser mais solidário, para a gente sair dos nossos pequenos mundinhos da competição e olhar para o outro e ser mais afetuoso com o outro. Muito obrigada.